Gravando, senhor presidente. Obrigado. Bom dia. Iniciando-se o julgamento da primeira Câmara Julgadora do Tribunal de Impostos e Taxas do Estado de São Paulo, do dia 21 de janeiro de 2025, a qual está sendo gravada e será disponibilizada posteriormente. Todos os juízes já confirmaram a presença do sistema do EPAT. Vou iniciar a sessão. Temos 2 processos no dia de hoje. Vamos começar os trabalhos com os processos em que há pedido de sustentação oral e o patrão está presente. Só um momento só. Então, começar os trabalhos com o processo de Panificadora Nova Itararé Limitada, recurso ordinário de minha relatoria. Só um momento que eu vou fazer o registro da presença do patrono. Muito bem, é um recurso ordinário. A acusação fiscal deixar de pagar ICMS no período de janeiro de 2021 a dezembro de 2023, decorrente de operações de saída de mercadorias tributadas e omitidas ao fisco, apurada por meio de levantamento fiscal realizado com fundamento no artigo 509 do regulamento. A decisão de primeira instância julgou procedente o AIM. Inconformado com a decisão de primeira instância, foi apresentado recurso ordinário, requerendo, ao fim, a nulidade do lançamento, subsidiariamente, a improcedência do lançamento, da aplicação da multa de ofício sobre o valor do imposto corrigido pelo juros de mora, tendo em conta que a taxa Selic não é índice de correção monetária, da multa de ofício patamar de 80%, por ter caráter confiscatório, e subsidiariamente a aplicação do percentual de 20%. A doutora Habitação Fiscal manifestou-se pelo não pelo recurso ordinário. Doutor Francisco, vai realizar a sustentação oral? Sim, gostaria sim. Ok. Eu vou adiantar um pouco o meu voto. Eu vou adiantar que, no mérito, não vai ser julgado no dia de hoje, porque minha proposta é uma diligência. Correto? Então, eu indago ao doutor Francisco se prefere fazer a sustentação oral no dia de hoje, ou então quando o retorno dos autos para novo julgamento. Doutor Inácio, se o senhor me permitir, eu gostaria de fazer, mesmo que breve, uma síntese da minha visão com relação à atuação ocorrida. Não vou demorar mais do que 5, 6, 7 minutos. Ok. Bem, uma síntese bastante curta, né? Abordando alguns aspectos. Muito possivelmente, essa sua diligência vai abordar esses pontos que eu vou levantar. Mas, de qualquer forma, se o senhor me permitir, gostaria de fazer essa breve síntese. Sem problemas. Então, fique à vontade para realizar a sustentação oral. Ok. Bom, em primeiro lugar, senhor presidente e relator, né, doutor Inácio Cazu, meu bom dia e demais componentes, doutora Simone, doutor Alberto Borges, doutor Rafael e doutora Luzia. É o auto de infração 5036793, Panificadora Nova Itararé. Eu me refiro ao CNPJ 71133.755, mil contrário 02. O primeiro ponto, e bastante brevidade, é a questão do cerceamento de defesa, né? E da ampla defesa e do contraditório. Porque, na realidade, não estamos aqui discutindo o levantamento o levantamento fiscal feito pelo agente fiscal. Mas, de qualquer forma, no corpo do auto não constam as notas fiscais de compra. E sob a alegação de que essas relações de notas fiscais, base, fato gerador da cobrança do ICM, elas estariam no EDIPAN ou no próprio SPED fiscal. Isso é verdade. Mas veja, o auto, para efeito da você fazer a tua leitura do auto, seria interessante manter essa relação de notas fiscais no auto. Uma coisa é estar no DIPAM, uma coisa é estar no SPED fiscal e uma outra coisa é fazer parte do auto de infração. Isso, o fato de não ter, caracteriza aí um cerceamento da defesa.
O segundo ponto também, com relação ao cerceamento de defesa, é que foi aplicado um IVA, né? Tudo bem, a legislação prevê a aplicação do IVA. Agora, em nenhum instante, no corpo do auto, ficou esclarecido essa questão, qual é a base legal para a aplicação do IVA e por que aplicar o IVA. Não porque, se vocês forem reparar, quais são os critérios setoriais que foram estabelecidos? Ele aplicou o IVA no calendário 2021 e 2022. Ele pode aplicar esse mesmo IVA para o calendário 2023? Isso também não ficou muito claro. Bem, um segundo ponto, também com uma brevidade possível, existe uma, uma questão de que o nosso contribuinte ele fez a opção pelo aquele regime optativo de tributação. E ao aderir a esse regime optativo de tributação, a empresa fica livre da obrigação de complementar o imposto e, em contrapartida, abre mão da possibilidade do ressarcimento. Parte significativa das compras, base do fato gerador para a apuração do imposto, estão submetidas à substituição tributária e, como consequência, não poderia compor o levantamento fiscal, né? Se você for olhar a página 10 do recurso ordinário, temos o total das compras considerando os produtos submetidos à substituição tributária. Agora, veja, fica complicado para quem, inclusive para os julgadores, os senhores julgadores, não ter essa relação das notas fiscais e saber quais são as notas que estão submetidas à substituição tributária ou não. Ainda poderia também mencionar que foram consideradas no levantamento fiscal, nota fiscal de compra, por exemplo, de energia elétrica para consumo, né, do recorrente, e compra também de alguns itens de ativo permanente. Veja, tanto um quanto o outro, energia elétrica e componentes do ativo, eles não são bases de cálculo, não são fato gerador do ICM, mas constam da relação. E essa relação não consta do voto de infração. Então fica difícil, inclusive, para os senhores julgadores, né, olhar esse contexto e perceber essas nuances. Eu diria também um quarto ponto, a improcedência do lançamento, porque não se considerou, inclusive, créditos de impostos creditados, né? Se você for olhar nas folhas 16, 18 e 20 do levantamento fiscal, consta a informação de que existem créditos, que também não foram considerados. Muito bem. Com isso, o crédito tributário apurado, ele necessita de ajustes. Muito possivelmente, o doutor Inácio vai fazer essa diligência para tentar esclarecer esses pontos, porque compras no regime da substituição tributária constam do levantamento e não deveriam. Compras de energia elétrica para consumo e de ativos por ativo permanente constam da relação e não deveriam. Imposto creditado não foi levado em consideração. Se você for olhar a página 12 do recurso ordinário, temos os valores corretos desse crédito tributário. Bom, eu acho que tem mais coisa aqui para ponderar, né? Mas eu acho que é desnecessário simplesmente levantar esses pontos aí e vamos aguardar aí a diligência que o doutor Caju vai proceder e a gente volta a conversar oportunamente. Muito obrigado pela atenção, viu? Agradeço, doutor Francisco. Vou passar meu voto. Em seu recurso ordinário, o autuado apresenta razões que não foram postas na sua defesa. Assim, não foram objeto da manifestação do auditor fiscal autuante e nem da decisão recorrida, ou seja, não eram obrigados a apreciar questões não suscitadas pelo contribuinte. No entanto, entendo que, para esclarecimento da matéria de fato, solicita-se ao auditor fiscal autuante prestar seguintes informações. Informar as diferenças de compras declaradas, as folhas 7 e as folhas 16, 18 e 20. Juntar as dias que foram
em que foram extraídas informações utilizadas no levantamento fiscal, como consta no rodapé dos demonstrativos de folhas 16 a 21. Informar o ato que divulgou o IVA setorial para atividade de comércio varejista de produtos de padaria e confeitaria. Manifestar sobre as alegações contidas nos tópicos de folhas 63 a 68. Após que seja concedida a oportunidade para a manifestação da autuada e, por fim, a da outra representação fiscal para sua manifestação. Então é assim que eu voto. Perfeito. Só um momento que eu vou fazer registro do voto. O voto está registrado. O processo está em discussão. Acompanho o voto do presidente. Agradeço, doutor Alberto. Não havendo mais inscritos. Ok, obrigado, doutor Luci. Agradeço. Desculpe, não havendo mais inscritos, vou encerrar os debates. Vou verificar o quórum de presença. Só o doutor Alberto confirmar a presença do quórum. Tá, eu tô... Vamos ver se vai aparecer. Confirmar a presença. Ok. Eu vou iniciar a votação. Iniciar a votação. Então, o processo de planificadora Nova Itararé foi convertido em diligência nos termos do meu voto. Agradeço a presença do doutor Francisco. O processo retornará oportunamente após a diligência. Ok. Bom Muito dia. obrigado a todos. Muito obrigado, senhor presidente, demais membros. Um bom dia, bons julgamentos. Igual, obrigado, doutor Francisco. Estou saindo aqui da tela. Muito obrigado. Obrigado. Passar para o processo JM e JM Imóveis Eletrodoméstico Limitada, em recurso ordinário, é de minha relatoria. Só um momento que eu vou fazer o registro da ausência do patrono. É um recurso ordinário. É um recurso ordinário, a acusação fiscal receber mercadorias desacompanhada da documentação fiscal, sem os valores das aquisições foram apurados por meio do levantamento fiscal. A adição em primeira instância julgou procedente o AIM. Inconformado à adição em primeira instância, o contribuinte interpôs recurso ordinário, apresentando em seguintes alegações: nulidade da autoinflação, autoinflação genérica, levantamento fiscal inexistente, ausência de individualização da base de cálculo, utilização do arbitramento, ausência da caracterização da inflação fiscal. Improcedência da autoinflação, erro na base de cálculo, falta de contabilização do estoque inicial, inexistência de dedução dos cancelamentos sobre vendas, aplicação do IVA equivocado, não se sustenta a base de cálculo da multa. Por fim, requer a nulidade da inflação e a sua improcedência. A doutora operação fiscal manifestou-se para não por recurso ordinário. Há protesto por sustentação oral. O patrono está ausente, então vou passar o voto. No tocante à matéria relativa à nulidade do autoinflação, autoinflação genérica, levantamento fiscal inexistente, ausência de individualização da base de cálculo, utilização de arbitramento, ausência de caracterização da inflação fiscal, faço expor meu entendimento. Diversamente alegado, o fisco não presumiu que a autuada circulou mercadoria sem documentação fiscal, mas sim que as recebeu sem documentação fiscal, conforme expresso no relato de acusação fiscal. Também, diversamente alegado, a presunção de procedimentos adotados pelo fisco estão expressamente previstos em lei, artigo 74 de emenda 74, que fundamenta o artigo 509 do regulamento, ou seja, não se trata de arbitramento, diverge de arbitrariedade como suscita recorrente, mas sim a apuração legal do momento real tributário em fase da ocorrência de operações de saída de mercadorias, promovidas pela autuada, sem existente correspondentes entradas que suportem referidas saídas. A alegação de que, abre aspas, não há indicação sequer das notas fiscais de entrada supostamente omitidas e referenciadas para a lavatura perante a autotração,
é impertinente, uma vez que a acusação fiscal decorre justamente da ausência das notas fiscais de entradas, como consta no expresso relato. Assim, não há sentido em alegar que o fisco não indicou as notas fiscais de entradas, quando a recorrente, mesmo notificada, não as apresentou. As notas fiscais de entradas que constam no sistema de nota fiscal eletrônica foram consideradas pelo fisco no levantamento e estão indicadas as folhas 9 a 15. O relato de inflação, é claro, escreve específica e detalhadamente os fatos que configuram o descumprimento da legislação, em seja a exigência fiscal. Assim, como as provas juntadas pelo fisco são coerentes, de modo a demonstrar os fatos imputados pela autoridade fiscal. Ainda, o contribuinte bem se defendeu das acusações fiscais, inclusive trazendo o laudo pericial, o que denota seu pleno conhecimento dos fatos imputados pelo fisco, não havendo qualquer prejuízo da defesa. Assim, estão presentes formalidades previstas no artigo 142 CTN. Análise de provas é matéria de mérito, não de preliminar de nulidade do lançamento. Assim, elas são apreciadas quando a análise do mérito. As notas fiscais de entrada individualmente indicadas, folhas 9 a 15, não são provas da inflação, mas sim serviram para abatimento do valor exigido, pois, a despeito da autuada não ter apresentado nenhuma nota fiscal, mesmo quando notificada pelo fisco, para a correta exação dos valores, foram consideradas as que constavam no sistema da nota fiscal eletrônica. Assim, em sendo em prol da autuada, é impertinente que o fisco faça a prova delas, como sendo a acusação fiscal. Também é impertinente a alegação de que o fisco não fez a individualização da base de cálculo, pois são aquisições de mercadorias sem nota fiscal, ou seja, omitidas pela autuada. E deste modo, e por conta exclusiva desta, não há como precisar quais as mercadorias foram adquiridas e, portanto, qual seria a base de cálculo individualizada, razão pela qual o fisco realizou a apuração dos valores conforme previsto no artigo 493 do regulamento. Novamente, não citar notas fiscais não emitidas pela autuada, mas sim a aquisição de mercadorias sem notas fiscais, ou seja, mercadorias de origem desconhecida adquiridas pelo recorrente. O artigo 509 do regulamento, que é fundamentado pelo artigo 74 e 174, estabelece: o movimento real tributável realizado pelo estabelecimento em determinado período poderá ser apurado por meio do levantamento fiscal, em que são considerados isolado ou conjuntamente os valores de mercadorias entradas das mercadorias saídas. Da medida seguinte, no parágrafo 1º, no levantamento fiscal, se poderá ser utilizado qualquer meio indiciário, bem como aplicado pelo coeficiente médio do lucro bruto de valor acrescido. Assim, diversamente do alegado, não se trata de recursos imaginativos e nem de presunções maliciosas, mas sim de atendimento aos procedimentos estabelecidos em norma expressa, ou seja, legitimados, levando-se em consideração, no caso, nos valores das mercadorias saídas e o índice de valor acrescido para a atividade da autuada, comércio atacadista de imóveis. Alega a autuada que o fisco não analisou o livro registro inventário. No entanto, mesmo notificada para tanto, a recorrente não apresentou o referido livro. Assim, é impertinente a alegação, uma vez que o fisco não tem como analisar livro que não foi apresentado pelo contribuinte, mesmo quando é obrigado a fazê-lo. Portanto, não se trata de presunções não autorizadas em lei, pelo contrário, previstas expressamente em lei, e seguir os procedimentos pré-determinados. Adotar os referidos procedimentos previstos na norma e apurar a definição de valores é ônus do contribuinte, não do fisco, refutar com provas a acusação fiscal. Observe o entendimento de Isabel Omil Luciano. Diz o seguinte: de toda forma, é do autuado o interesse de comprovar o vício. A autuação fiscal tem presunção de legitimidade. Então, destaque não ocorre a pretensão da nulidade do lançamento. Quanto ao mérito, improcedente de auto-inflação. Erro na base de cálculo, falta de contabilização do estoque inicial, iniciante de dedução de cancelamento sobre vendas, aplicação do IVA equivocado, não se sustenta a base de cálculo da multa, expõe o entendimento. O contribuinte apresenta o laudo de folhas 772 e 780 e correlatos argumentos não trazidos na defesa, que deste modo não foram objeto da redação recuída. Neste ponto, observe o entendimento do Dr. César Eduardo Temes Alaf em seu voto vencedor no processo da RT6 4028-420-2013. Ocorre, entretanto, que não se pode recorrer do que não foi julgado, sendo que tanto o devoluto quanto o apelato, efeito devolutivo do recurso, limitam, para este caso, o conhecimento desse egrégio tribunal, que fica restrito à matéria efetivamente impugnada recorrente de sua defesa. Ademais, argumenta-se que não foi deduzido o valor do FET-FOB para os cálculos do fisco. Observe que a nota fiscal eletrônica, transcrita parcialmente, como exemplos, folha 776 e 777, no laudo não traz qualquer comprovação de que o FET fora por conta do destinatário, FOB. Pelo contrário, consta que o valor total da nota fiscal, incluído o FET, foi faturado pela autuada, ou seja, ela cobrou o valor do FET do destinatário em conjunto com o valor das mercadorias.
Deste modo, o custo do frete foi repassado pelo adquirente, devendo, portanto, compor a base de cálculo do imposto. Nesse sentido, expôs a resposta à consulta tributária 2993/2024. O laudo aduz que não foram considerados estoques disponíveis em 2/1/2020. Conforme exposto no item 1 desse voto, mesmo notificada, a requerente não apresentou o dever de inventário. Assim, impertinente a alegação, uma vez que o fisco não tem como analisar o livro que não foi apresentado pelo contribuinte, mesmo quando é obrigado a fazer. Note-se que nem o laudo técnico informa e comprova qual seria o valor referido a estoques. No laudo aduz que, o valor a ser utilizado na redução da base de cálculo deveria ser o valor total de devoluções de R$ 1.192.603,91, e não o apurado ICMS sobre as devoluções de R$ 80.831,34. Sem razão contribuinte. A acusação fiscal é de receber mercadorias sem documentação fiscal, ou seja, havendo ou não devolução de saída de mercadorias, o fato é que elas existiam, posto que houve a saída delas. Se elas existiram, foram adquiridas pela autuada com ou sem nota fiscal, independentemente se houve as posteriores vendas e devoluções de mercadorias. Por exemplo, se todas as mercadorias vendidas fossem devolvidas, isso não significa que não houve aquisição delas pela autuada sem nota fiscal, pois, como dito, se elas foram vendidas, elas existiram, e, portanto, foram adquiridas pela requerente com ou sem nota fiscal. Posto isso, as devoluções de vendas podem se referir a aquisições de mercadorias sem documentação fiscal. Deste modo, somente podem ser consideradas para abatimento de exigência fiscal as devoluções de vendas em relação às aquisições de mercadorias com nota fiscal, pois não é cabível abater devoluções de mercadorias que foram adquiridas sem nota fiscal, que constitui o fato infracional. Deste modo, é correto o procedimento do fisco, as folhas 7, em que considera a favor da autuada a existência de devoluções. No entanto, essas devoluções somente podem ser em relação às mercadorias adquiridas com nota fiscal. Ao fim, as conclusões do laudo não procedem como acima exposto, deste modo que não há reparos a realizar de modo que não há reparos a realizar na base de cálculo da multa. Cumpre observar que as vendas canceladas não foram consideradas levantamento fiscal, como exposto às folhas 493. Ainda a requerente não indicou nem provou a existência de vendas canceladas ou operações de saídas levadas em consideração pelo fisco no levantamento fiscal. O IVA de 41% segue a previsão da tabela de índice valor aquecido mediana por segmento de atividade econômica, conforme a previsão do comunicado CAT 8/2010, ou seja, não citado de valor arbitrário, mas sim avaliado e calculado, bem como sua utilização determinada pelo parágrafo 1º, artigo 509 do regulamento. A requerente traz alegações quanto à composição dos preços de venda, comissões, frete, imposto. No entanto, para cálculo do índice valor acrescido, é necessária relação com os valores de aquisição de mercadorias e, havendo aquisição delas sem documentação fiscal, qualquer cálculo padece de fidedignidade, sendo meras legislações que seriam de, abre aspas, até 100%, ou, abre aspas, ao menos 150%, ou seja, a requerente desconhece o IVA. Quanto à multa, como exposto, se volta a sua base de cálculo foi apurada de forma correta pelo fisco, obedecendo às normas da legislação, compara legal de versamento do legado. O arbitramento consiste na avaliação de valores previstos em lei, ou seja, é diverso da arbitrariedade no sentido conduzido pela requerente. Nos casos dos autos, como exposto, não houve arbitrariedade, uma vez que foram obedecidos os procedimentos previstos em lei. Autuado em recurso ordinário, além do laudo técnico já apreciado, juntou os documentos de folhas 551 a 1972, listagem de produtos, contratos de prestação de serviços comerciais, notas fiscais de aquisição de mercadorias, contas de consumo de água, energia elétrica e telefonia, FGTS, convênio médico, guia de previdência social, documento de arrecadação Simples Nacional, SICOP. As notas fiscais de aquisição de mercadorias já foram listadas e consideradas pelo fisco para abatimento do valor declarado no recebimento delas. Assim, são documentos que não influem na agência fiscal e, ademais, referir à listagem do fisco, não foi objeto de contestação pela requerente. Os contratos de serviços comerciais não são atuados, pois, como acima exposto, além dos preços de venda, para cálculo do índice de valor acrescido, é necessária a relação com os valores de aquisição de mercadorias. E, havendo aquisição delas sem documentação fiscal, qualquer cálculo padece de fidedignidade. Em relação aos demais documentos, não há conexão deles com o recurso ordinário, pois não foram mencionados e demora a estabelecer alguma relação deles com as razões apresentadas. Assim, referidos documentos não são correquentes. Start não ocorre a pretensão à requerente. Então, vou finalizar meu voto com isso e nego para o recurso ordinário. Só um momento que eu vou fazer uma pequena correção de erro de digitação. É lá no início do relatório, né, presidente? Isso mesmo. Tá.
Muito bem, o voto está registrado, o processo está em discussão. Eu acompanho o voto do presidente. Obrigado, doutor Alberto. Presidente, eu tive uma curiosidade de dar uma olhada naqueles documentos que ele juntou agora no Certo. recurso ordinário, uma série de notas fiscais. Essas notas são essas o senhor citou aqui, né, nesse parágrafo, né, que já foram objeto lá da Sim, fiscalização. sim, Porque são sim, tudo notas de saída, né? sim. Na verdade, esses documentos, a maior parte não tem relação com recurso, né? E as notas fiscais de interesse já foram consideradas pelo fisco. Uhum. Muito bem, não havendo mais inscritos, vou encerrar os debates. Vou verificar o quórum de presença. Vou iniciar a votação. Só um momento que o sistema está um pouco lento. Muito bem, encerrada a votação. Recurso ordinário de JM e JM Móveis Eletrodomésticos foi conhecido e não provido. Muito bem, com isso encerramos o processo de hoje. Então podemos encerrar a sessão de julgamento desta primeira Câmara Julgadora do Tribunal de Impostos e Taxas do Estado de São Paulo, do dia 21 de janeiro de 2025. Agradeço a presença de todos e pedir para o Jailson encerrar a gravação.